1h17 agora, a hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Você que conhece sabe, Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. A deputada federal Joyce Hasselmann, líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, esteve em Teresina no final de semana. Ela conversou com nossa equipe e falou sobre vários assuntos relacionados ao Piauí e ao Nordeste, além do governo Bolsonaro. Esse é um dos assuntos que eu vou tratar aqui no estúdio. Ele já está aqui. Arimatea Azevedo, boa tarde. Boa tarde, Nádia. Bom, eu inclusive agora há pouco conversei sobre esse assunto com o deputado Átila Lira e ele disse que o presidente Jair Bolsonaro não deve fazer distinção. Mas primeiro vamos conferir o VT da visita da deputada, depois a gente volta conversando. A deputada federal mais votada da história do Brasil, Joyce Hasselmann, esteve no Piauí por 3 dias para articular planos políticos com o representante do PSL, Fábio Sérvio. Casada com um piauiense, a deputada recebeu a imprensa para uma coletiva na Casa dos Sogros. Em relação a Fábio Sérvio, a deputada garantiu que ele comanda o partido no Estado. O PSL está nas mãos do Fábio Sérvio. Ele tem as minhas bênçãos, tem as bênçãos do presidente do partido, Luciano Bivar, do vice-presidente Rueda, e de um dos grandes nomes aqui do Nordeste, da Paraíba, o deputado federal Julian Lemos. Então não há possibilidade de tentativa de achaque ou de puxada de tapete. O Fábio permanece no PSL. Durante a entrevista, a deputada fez duras críticas a alguns políticos piauienses, entre eles o governador Wellington Dias. Eu não tenho nenhuma relação amigável com qualquer criatura que esteja dentro do PT. O PT se mostrou não um partido político, mas uma quadrilha, né? E isso não é uma coisa de agora, não é uma exclusividade do Piauí. A gente viu aí nos últimos tantos anos, né, o que aconteceu com o Brasil por conta do Partido dos Trabalhadores. Agora, o fato do meu marido, né, e de eu ter família no Piauí, só me dá mais responsabilidade com esse Estado. O que nós queremos é libertar o Nordeste, não é o Piauí só, é o Nordeste dessa influência nefasta dos partidos de esquerda, em especial do PT. Também fez duras críticas à vice-governadora Regina Souza e ao senador Ciro Nogueira. Fico muito envergonhada pelo Piauí com o que eu vejo envolvendo a vice-governadora e o governador também. Ele não se safa não, tá? Ele só sabe falar um pouquinho melhor, conjugar ali o verbo, usar sujeito, verbo, predicado. Mas o Piauí merece muito mais. Teve uma cena aí patética da vice-governadora em cima de um caixotinho com vestido vermelho querendo chamar a atenção. Pelo amor de Deus, isso é vergonhoso, é indecente. Alguém tem que se levantar aqui dentro do Piauí para de fato representar esse povo, que é um povo de verdade, guerreiro. O senador Ciro Nogueira, com todo o respeito que eu tenho a ele, tem que se manter no lugar dele, né? O senador Ciro Nogueira não pode dizer quais são as regras do governo federal. Quem é o presidente da República é um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, não é um homem chamado Ciro Nogueira. Então ele que sai, é candidato à presidência, ganha a eleição para poder dar o pitaco na política nacional. Começa por aí. Se o Bolsonaro não é capaz de unir o Brasil, quem é? Lula, que sempre dividiu? É esse o recado que o senador quer passar? Perguntada pelas investigações ao filho do presidente Flávio Bolsonaro, a deputada respondeu que o investigado era o assessor Fabrício Queiroz, não Flávio. Ele não é investigado, né? O investigado é o Queiroz, né? Ele fez algumas manobras que acabou chamando muita atenção para o caso, porque foi para o Supremo que eu fui contra. Como eu disse para vocês, não tem compromisso com o erro, nem com o erro dentro de casa. Então, acho que o caso não deveria ter sido puxado para o Supremo e já disse que confio na honestidade do Flávio, mas acho que ele tem que dar um passo além. Então, tudo bem, é inocente, ok, eu confio nisso. Então, vamos abrir os sigilos. Mostre tudo, mostre as contas, mostre os sigilos. É claro que isso causa um mal-estar, não é para o governo, causa um mal-estar para o partido, causa um mal-estar para o pai. Não é o presidente, a gente tem que separar aqui, o pai para cá, o presidente para cá. O senador para cá e o filho para cá. Senado nada tem a ver com o governo. A relação deles é de pai e de filho, mas um foi eleito senador, o outro foi eleito presidente da República. O Flávio não é ministro, o Flávio não tem ligação direta com o executivo, né? Então a minha defesa é que se investigue o mais rápido possível para que se comprove a inocência dele. Se houver culpa, vai ter que pagar. Joyce Hasselmann, durante a coletiva, destacou o projeto que está desenvolvendo para aumentar o emprego no país. A gente vai começar um projeto Bom Brasil que eu estou desenvolvendo junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional e também da Infraestrutura e com o ministro Osmar Terra para atender a região Nordeste. O que nós queremos? Trazer para cá fruticultura,
irrigada, começar um piloto aqui pela região do Piauí, e trazer para outros estados aqui do Nordeste a produção de energia fotovoltaica e com isso também a perfuração de poços. Nós queremos dar liberdade para o Nordeste brasileiro. Não se resolve o problema do Brasil sem resolver o problema do Nordeste. Bom, Arma, até as críticas da deputada não são novidades no que diz respeito à governadora Wellington Dias. Mas essa visita dela, de fato, foi o objetivo. Qual foi? A deputada está no seu papel de criticar seja quem for. Agora, esse sectarismo dela contra o PT, tem que botar no paredão, fuzilar, isso é da sua posição ideológica. Ela se autoproclama de extrema-direita. Então, agora, longe de figuras estranhas, exóticas, lá, sabe Deus lá de onde, vi aqui dar lição de moral, chamar atenção, como ela fez aí com relação a Regina, o Wellington. Ela está, como eu disse, no seu papel de fazer crítica. Ela, afinal de contas, ela tem um mandato. Ela pode fazer o que quiser lá na Câmara. Agora, ver querer aqui se meter nessas coisas nossas, acho que o piauiense não pode permitir isso. Se bem que o PSL aqui já a elegeu como o 11º deputado aqui do Piauí. Nós temos uma bancada de 10 e querem que ela faça. Ela já anunciou que vai fustigar a vida do Wellington. Então está no papel dela. Só acho estranho querer bancar, dizer que precisa chegar gente aqui para melhorar até a raça. Isso não existe. É ridículo. Bom, já foi anunciado. Quando se fala no seu próprio calcanhar, olha o que é que ela fala aí do senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro não está investigado ainda no âmbito do Ministério Público do Rio, mas seguramente ele será investigado pelo Ministério Público Federal, porque ele tem que responder a essa questão do seu assessor, o militar Fabrício, de ter tanto dinheiro na conta e, como já está se provado, pegar parte do salário dos funcionários. Se o Bolsonaro não tomar uma providência, apoiar as investigações, vai chegar nele. Porque isso é uma prática comum no parlamento. Deputados pegam o cidadão, botam com salário de 10, 12 mil reais, tira só o saláriozinho mínimo para o cidadão e o resto eles botam no bolso. Se forem longe, até aquele dinheiro que é botado na conta da primeira-dama não é de empréstimo que fizeram ao tal do Fabrício. Vai olhar, é também de dinheiro que cai na conta. Fizeram isso e fazem em todo o parlamento. Hoje à tarde, o governador Wellington Dias deve se reunir com deputados na Assembleia Legislativa para tratar de assuntos relacionados à reforma administrativa que o governador deve apresentar ainda esta semana. E hoje de manhã, nos corredores da Assembleia, esse foi o assunto mais discutido. Vamos ver. Vai ser nesta sexta-feira que a solução de um dos pontos mais cobrados nas eleições de 2018 vai ser conhecida: a reforma administrativa para enxugar a máquina pública estadual. Para o governo, o objetivo é economizar até 300 milhões com cortes. Uma reforma que não vai convocar suplentes agora para essa casa, uma reforma que vai cortar DAS, que corta serviço terceirizado, que corta convênios, contratos, carros, aluguéis, casas. Então, realmente, o que nós podemos fazer para diminuir os gastos da máquina estatal do Piauí, nós fizemos nessa reforma. O governador Wellington Dias convocou membros da base aliada ao governo para uma reunião a portas fechadas na tarde desta segunda-feira no Palácio de Karnak. O objetivo é apresentar cada um dos pontos detalhadamente desta reforma administrativa, que deve ser apresentado nesta casa ainda nesta semana. Um dos parceiros mais próximos do governo é o PP. Para o presidente da sigla, a reforma é necessária e vai trazer benefícios. Nós estamos preparados em fazer essa discussão, a discussão mais transparente possível, mostrando a necessidade que o governo tem de enxugar a máquina. A tendência é do Progressistas não buscar participação na linha de frente e aguardar posicionamento espontâneo do governador. Nós não temos pleitos, a gente em outubro mesmo, no começo de novembro, entregamos uma proposta para o governador de enxugamento da máquina e eu tenho certeza que o governador vai seguir muito essa proposta e vai dar andamento muito a essa proposta nossa. Significa dizer que o deputado deve ouvir a opinião desses deputados que ele vai encontrar hoje à tarde?
Nájila, o governador tem repetido que busca equilibrar as finanças do Estado com o reordenamento da máquina, fazendo cortes, reduzindo seu tamanho e, por conseguinte, seus custos. Sua meta seria economizar coisa de 300 milhões anualmente. Mas aqui mesmo nós já fizemos as contas e mostramos que isso ainda é muito pouco. Vai terminar fazendo uma economia mensal de apenas 25 milhões. O que, você há de convir, não é nada, não é nada, não é nada mesmo. Como disse a deputada Tereza Brito, numa manchete de capa do jornal O Dia de hoje, o governador deve fazer mais gestão e menos política. Nájila, o governador tem que governar o governo. Isso, à primeira vista, pode até parecer assim uma espécie de pleonasmo, de uma redundância da minha parte. Mas eu me valho de uma frase do então governador Freitas Neto, de que difícil é governar o governo. E quando eu digo isso, é chamando a atenção exatamente para um ponto. O governador não pode distribuir órgãos, secretarias e cargos para os partidos de porteira fechada, para evitar que eles façam, como tem feito, uma administração voltada aos seus interesses políticos e pessoais. Olha, tem gestor aí que pega até a verba do custeio para si. Isso não pode mais ser permitido, sob pena de o próprio governador se ver impotente para gerir uma máquina emperrada e ter problemas sérios, inclusive com os órgãos de investigação e de controle. Vamos ver nessa reunião do governador com os deputados, se dessa coisa aí a montanha não vai parir um rato. Olha de novo a montanha e o rato. Falando em cargos, Arimateia, Osmar Júnior, que coordenou a última campanha política de Wellington Dias, deve de fato assumir a Secretaria de Governo? Olha, hoje eu até já ouvi o governador Wellington Dias numa entrevista e perguntado se o Osmar Júnior iria para a Secretaria de Governo, ele não confirmou. Passou a impressão na hora de que não havia convidado o dirigente do PCdoB. Pois bem, a não ser que o Wellington tenha se arrependido, mas ficou acertado que Osmar irá para a secretaria. É até razoável que o Wellington não queira declinar nomes agora, até porque ainda não fechou a composição do governo. Mas eu arrisco a insistir, dizendo que o Osmar Júnior vai ser o secretário de governo. Merlong Solano, como é o primeiro suplente, deve assumir o mandato de deputado federal, que é na vaga do Fábio Abreu, que vai para a segurança, e no mandato pedirá licença na Câmara para vir assumir uma secretaria. Ainda não disseram qual. Que dizem ser a de educação, mas também já falam que seria da educação o Franzé. Na Câmara assumirá o deputado Parnani. Aliás, como o Fábio Abreu adora fazer assistência social em sua cidade, José de Freitas e em Teresina, visando até ser candidato a prefeito, o lugar certo para ele seria a SASC. Na segurança, naquele mandato, já se viu no que deu. Perdeu para a bandidagem. Falando nisso, eu conversei com ele aqui no estúdio, com o deputado Fábio Abreu, semana passada, e numa resposta curta e grossa ele disse: vou sim assumir a Secretaria de Segurança Pública. Então. Bom, Arimateia, nessa última semana, a greve dos ônibus mexeu com toda a Teresina durante o quê? 4 dias, 4 dias sim, de greve. Reajuste da passagem algumas semanas antes também mexeu, inclusive com o bolso do teresinense. E falando em bolso, existe de fato uma dívida entre S-Trans e Setut? O Setut se queixa que a S-Trans deve mais de 6 milhões para a entidade. É por isso que, veja bem, está essa confusão de reajuste salarial com motoristas e cobradores. Por isso também que se justifica tantas multas que eles aplicam na cidade. Olha, uma máfia. Recentemente, uma TV, eu não sei qual, uma TV nacional, mostrou um chefe de companhia de trânsito, um tipo desse da S-Trans, num desses estados, reunido com os agentes e definindo a quantidade de multas que cada um deve aplicar no dia. Se ouviu o sujeito falando que a cada 70 multas, de preferência as mais graves, o agente tinha um prolabore aí, uma comissão de R$700. Uma pouca vergonha. Aqui, dias atrás, o motorista estava coçando a orelha e a S-Trans o multou como estando falando ao celular. Mas essas arapucas vão acabar. O Bolsonaro, quando sair do hospital, diz que vai
vai cumprir o que ele prometeu na campanha, que vai pôr um fim a essas arapucas. É o que muita gente espera. Deus queira, é um absurdo. Quando você olha, tem 9 multas, e eles nem comunicam. 9 multas, aí o cara te prende, quer levar o carro. Tudo para passar nos bolsos de muita gente, isso sim. Arimatea, para a gente encerrar, infelizmente eu tenho uma notícia triste, porque o jornalista, apresentador e radialista Ricardo Eugênio Bochar morreu no início da tarde de hoje, aos 66 anos, em São Paulo, ao voltar de uma palestra em Campinas, no interior de São Paulo. O jornalista estava em um helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera, lá em São Paulo, e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. Boechat era apresentador do jornal da Band e da rádio Band News FM e colunista da revista Isto É. Lamentável, né, Arimatea? O Boechat estava, como se diz, naqueles melhores momentos que um profissional pode chegar. Muito bom, muito sério nas informações, contundente nas críticas. Eu conheci o Boechat aqui no Jornal Dia. Lançamento, eu vou até confirmar isso com o Valmir Miranda, eu acho que foi no lançamento das nossas colunas, a minha aqui no local e a dele nacional. Ele também escrevia para vários jornais do país. É muito lamentável, uma perda irreparável. Infelizmente. Por hoje é só, Arimatea. Até amanhã. Até amanhã. Após o intervalo, os resultados das partidas deste fim de semana pelo Campeonato Piauiense.